seja da morte em si, como o fim da existência, seja das pequenas mortes, perdas. Aquela que a gente vai, ao passar do tempo, a gente vai perdendo, né? Vai deixando para trás. O pensador ocupa-se com valores, sentimentos e emoções que dizem respeito à existência humana, tendo em vista formar o homem para enfrentar as dores que são intrínsecas à humanidade, como, por exemplo, as angústias perante a morte. Preocupação com a morte na obra senequiana, o tema da morte está presente em toda a obra de Sêneca. Constituiu-se para o pensador numa grande preocupação. Por isso, a maior parte de suas reflexões acaba, de um modo ou de outro, versando sobre o assunto da morte, seja da morte em si, como o fim da existência, seja das pequenas mortes, perdas. Aquela que a gente vai, ao passar do tempo, a gente vai perdendo, né? Vai deixando para trás. Muitos autores, não só Sêneca, já consideram isso, que a morte, na verdade, acaba sendo cada dia que passa, né? O passado seria essa ideia de morte também. E nesse caminho a gente tem, né, males e dores com que o ser humano vai se deparando ao longo da vida. Assim, Sêneca descreve. Vamos ver? Nós, homens, não caímos na morte de repente. Antes avançamos gradualmente para ela. Morremos diariamente. Olha que raciocínio aqui, hein? Já que diariamente ficamos privados de uma parte da vida. Justamente aquilo que passou, né? Essa ideia que a gente comentou aqui com vocês. O fato é que o conteúdo morte é algo que o homem sempre terá que considerar, querendo ou não, pois essa realidade é inevitável e deste modo a morte se faz presente como integrante da vida, constituindo-se na dimensão mais real da existência humana, como Sêneca afirma. Por sua vez, virá a morte, a qual deverás te entregar, queiras ou não. Para pensar aqui, né? Então, olha só, pessoal, por ser justamente inevitável a morte, né? Cabe ao homem preparar-se para enfrentar a sua inexorável realidade, pois todos, sem exceção, irão passar por ela, e para isso basta estar vivo. Por isso, no pensamento de Sêneca encontra-se uma filosofia da vida e também da morte. O homem deveria ser formado para essas duas realidades. A preocupação senequiana consiste na necessidade de uma boa meditação. Essa meditação envolve pensar na morte. E o homem deveria, dessa maneira, com esse aprendizado ao longo da vida, acontecer o que ele nos diz: deve-se aprender a viver por toda a vida. E por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender a morrer.